Bom dia, amores, ou boa tarde, né? Eu não sei que hora que esse vídeo vai sair hoje, né? Eu tô gravando ele de manhã, por isso eu disse bom dia. Mas talvez você vai assistir à tarde, então bom dia, boa tarde ou boa noite, você que vai assistir à noite, né? Espero que a segunda-feira de vocês esteja bem, segunda-feira, né, de Páscoa, oitava de Páscoa. Espero que esteja tudo bem com você e sua família, amém? Então, vou meditar hoje o Evangelho em Mateus, capítulo 28, versículos de 8 ao 15. É uma continuação, né, sobre a ressurreição. Continua, claro, sobre a ressurreição. Então, vamos lá. Elas se afastaram prontamente do túmulo. Elas, as mulheres, né, aquelas mulheres que foram ao túmulo ver Jesus, as Marias, Maria Madalena, aquelas mulheres lá. Com receio, mas ao mesmo tempo com alegria, e correram a dar a boa nova aos discípulos. Nesse momento, Jesus apresentou-se diante delas e disse-lhes: Salve! Aproximaram-se elas e, prostradas diante dele, beijaram-lhe os pés. Dá uma paradinha aqui, porque eu acho esse versículo muito importante, principalmente para os costumes daquela época. Porque como há uns dias atrás eu meditava com você sobre isso, que os judeus, né, aliás até hoje, mas naquela época era mais ainda, eles não valorizavam o papel da mulher, a mulher era vista só mesmo para ter filhos. Então, assim, ela não tinha um grande valor na sociedade, né, diferentemente do homem. Tudo quem decidia era o homem, né? As coisas importantes quem fazia eram os homens. Então a mulher não tinha um destaque na sociedade daquela época. E aí Jesus veio para quebrar, gente, todos esses padrões da época, né? Ele não apareceu primeiro para homem, nenhum, nem mesmo seus apóstolos, seus discípulos. Ele apareceu para mulheres, para uma ex-prostituta, né? E outras mulheres. Então, assim, é incrível isso. Eu acho isso maravilhoso, como que, né, Jesus ele veio mesmo para quebrar esses paradigmas, para quebrar esses... Eu não sei se essa é a palavra, mas é para quebrar mesmo os padrões preconceituosos, os padrões racistas, né? Quebrar tudo aquilo que o ser humano tinha, todo aquele preconceito que os homens daquela época tinham com as mulheres. Porque esse negócio de deixar a mulher em segundo plano, né, em se ver mais importante que a mulher, era realmente o que acontecia naquela época. E Jesus ele veio para quebrar isso, para mostrar que não há diferença. Diante de Deus não há diferença entre homem e mulher. Diante de Deus não há diferença, né? E tantas outras etnias, preto, branco, amarelo, vermelho, né? Não importa nacionalidade, se você é de uma nacionalidade ou de outra, se você é pobre ou rico, não importa. Para Deus, o que importa é o nosso coração, é a abertura do coração. Aquelas mulheres, elas, né, algumas delas prostituta, como Maria Madalena, ex-prostituta, podemos dizer assim, a partir do momento que se encontraram com ele, se converteram, mudaram de vida. Então, assim, se tornaram talvez muito mais valorosas, vamos dizer assim, aos olhos de Deus, do que muitos homens importantes daquela época. Não, um exemplo que a gente pode dar é Pilatos. Pilatos lavou as mãos, quer dizer, praticamente, né, entregou Jesus à morte, porque ele não via culpa nenhuma em Jesus, mas não quis também se comprometer com nada. Ele simplesmente disse: lava minhas mãos, não quero saber, não quero... Façam o que quiser com este homem. Quer dizer, não defendeu um inocente por medo de perder a sua segurança, de perder o seu poderio. Então, assim, eu acho isso muito incrível, eu acho isso muito maravilhoso. Jesus quebrando mesmo todo este preconceito, quebrando mesmo todas essas raízes, né, que faziam com que o homem desprezasse, não colocasse a mulher no seu devido lugar que ela merecia, né? Então eu acho isso muito bonito, é Jesus mostrando mesmo a igualdade.
Por isso ele aparece para elas. Eu acredito que seja para isso, para mostrar mesmo que somos todos iguais, não há diferença. E aí continua no versículo 10. Disse-lhe Jesus: Não temais, ide dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, pois é lá que eles me verão. Aqui esses irmãos, Jesus estava dizendo dos discípulos, né? Que eles se dirigissem a Galiléia, que as segundas pessoas a verem seriam os seus discípulos. Enquanto elas voltavam, alguns homens da guarda já estavam na cidade para anunciar o acontecimento aos príncipes e aos sacerdotes. Reuniram-se estes em conselho com os anciãos. Deram aos soldados a importante soma de dinheiro, ordenando-lhes, preste atenção nesse versículo, eles deram aos soldados uma importante soma de dinheiro, ordenando-lhes: Vós direis a que seus discípulos vieram retirá-lo à noite, enquanto dormieis. Olha para vocês verem a dureza do coração desses homens, né? Eles pagaram, eles tinham certeza, eles sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Mas eles, até porque remover aquela pedra não ia ser nada fácil. Mas eles preferiram pagar, né, os guardas para mentir. E até hoje, isso que eu quero que você entenda, até hoje os judeus acreditam nessa história. Que roubaram Jesus do túmulo, roubaram o corpo, o cadáver de Jesus. E os discípulos roubaram para falar que ele ressuscitou. Até hoje, isso tem credibilidade entre os judeus. Olha que coisa triste, né? Uma mentira ter tanta credibilidade. Se o governador vier a sabê-lo, nós o acalmaremos e vos tiraremos de dificuldades. Os soldados receberam o dinheiro e seguiram as suas instruções. E esta versão é ainda hoje espalhada entre os judeus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, assim, gente, tá vendo? Quem não quer acreditar, não acredita mesmo. E mesmo que acredite, a inveja deles, né, o rancor contra o Filho de Deus era muito maior do que eles podiam agir. Assim, eu nem tenho palavras para dizer o que significa isso, porque olha para vocês verem, eles pagaram aqueles guardas para dizer que Jesus foi roubado, sendo que eles sabiam que não tinha sido roubado, até porque o túmulo estava sendo guardado. Como que os discípulos iam conseguir passar pela guarda, gente? Como? Então, assim, e até hoje essa história tem credibilidade entre os judeus, né? Que cegueira espiritual. Vamos pedir mesmo ao Senhor a graça nessa segunda-feira, que a gente não fique cego desse jeito, né? Jamais que a gente consiga enxergar quando a gente vê um milagre, quando a gente vê uma obra divina, que a gente consiga acreditar, que a gente não fique cego, né, tapado como esses homens ficaram, gente, porque isso é muito triste. Olha para ver a que ponto chegaram. Eles subornaram os soldados, né, pagaram os soldados para os soldados dizer que realmente Jesus tinha sido roubado e não ressuscitado. Então, assim, quando a pessoa não quer mesmo abrir o coração para a verdade, ela não abre mesmo, né? Então, assim, o querer é da gente. Se a gente abre o coração como aquelas mulheres abriram, deixaram a vida de erro, começaram a seguir Jesus, elas viram o Senhor ressuscitado. Mas como aqueles homens estavam com o coração extremamente endurecidos, né, petrificados mesmo pelo ódio, pela inveja, estavam como que mesmo uma neblina em seus olhos, não foram capazes de ver a luz, a verdade. Amém? Então vamos ficar na paz com Deus. Até amanhã, se Deus quiser, a gente volta. Tá bom? Deixe seu joinha. Nos siga aí. Tchau, tchau. Fica com Deus.